Os novos meios de pagamento mexeram com o comércio, Pix, carteiras digitais, pagamentos por WhatsApp, aproximação. Tudo isso caiu no gosto do consumidor e dos lojistas. Não lidar com dinheiro vivo, não ter taxas de transferências bancárias, representa oferecer praticidade a clientes e também a economia aos estabelecimentos comerciais. Mas algumas perguntas vão ficando no ar. Os meios de pagamento, eles ajudam na fidelização do cliente? Por que essa estratégia é tão importante para o crescimento dos nossos negócios? Que novidades ainda estão por vir? Como ter certeza que essas novas transações são realmente seguras? Para analisar essa revolução que se processa no simples ato de pagar um serviço, pagar um produto, vamos convidar para o painel Novos Meios de Pagamento e seu impacto para o comércio, o consultor do Banco Central do Brasil, Breno Santana Lobo. O senador Irajá. O deputado Silvio Costa Filho. Representantes do Banco do Brasil, Marcelo Henrique Gomes da Silva, gerente executivo da unidade Micro e Pequena Empresa, e o presidente da BRB Card, Márcio Recalde. O presidente da Associação Brasileira de Automação para o Comércio, a AFRAC, Paulo Guimarães. E de maneira virtual nós temos o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, Roberto Longo Pinho Moreno. Iniciamos o painel com o presidente da AFRAC, Paulo Guimarães, que fará uma pergunta ao Breno Santana, do Banco Central. Olá, bem? Boa tarde. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e especialmente para falar desse assunto que eu acho que traz a modernidade para o país, né? Quando a gente traz uma tecnologia, seja um meio de pagamento ou qualquer outra, você na realidade está habilitando um novo modelo de negócio. Você está refletindo o comportamento de um consumidor nos seus negócios. E, consequentemente, você está gerando menos atrito e mais negócio. Então, é disso que a gente está falando aqui. É trazer tecnologias que reflitam o comportamento do consumidor e tornem o processo de venda mais natural. Bom, eu preciso iniciar aqui com uma questão que eu acho um pouco, tem sido tomada de forma exacerbada pela imprensa e diversos órgãos. É a questão da segurança nas transações do Pix. E eu vejo isso assim com uma certa reticência, porque eu vejo outros modelos de transação, mais ou menos com a mesma problemática, mas muito menos divulgados nesse sentido. Então, eu coloco aqui a questão para o Banco Central. Como vocês estão vendo e como vocês estão tratando essa questão de segurança? Bom dia a todos, né? Muito obrigado pelo convite, participar aqui do evento da CNDL. De fato, a questão de segurança é algo que a gente sempre procurou desenhar um modelo da forma mais segura possível para toda a população brasileira, né, os consumidores, as empresas, os entes governamentais poderem usar o Pix com toda a segurança, assim como os demais meios de pagamento. Como o Paulo falou agora, a questão de fraude em pagamentos não é novidade do Pix.
né? Existem fraudes em todos os meios de pagamento, que aí vai desde o dinheiro, né, o pagamento em espécie, até os outros demais meios eletrônicos. De alguma forma, isso acabou sendo exposto em parte da imprensa especializada como um problema do PIX. A percepção do Banco Central é que são golpes, fraudes, crimes antigos, que agora estão usando um novo meio de pagamento. Está fazendo quase um ano, né? A gente lançou em novembro do ano passado e teve uma aceitação muito grande, muito forte pela população brasileira, né? Nos surpreendeu bastante. A gente já tem aí quase 100 milhões, quase não, a gente bateu esse número de 100 milhões de brasileiros na semana passada que já receberam pelo menos um PIX. Isso é quase 60% da população adulta do Brasil. A gente tem dados que mais do que 50% das empresas com algum relacionamento no sistema financeiro também já receberam pelo menos o PIX. Então, são mais de 7 milhões de CNPJs, né, que a gente consegue ter esses dados, que já receberam pelo menos em PIX. Então, foi um meio de pagamento muito bem aceito pela população, com todos os seus benefícios, né, a velocidade com que os recursos ficam disponíveis na conta do recebedor, a disponibilidade 24 horas por dia em todos os dias do ano, as taxas mais baratas, tanto para quem está pagando, do ponto de vista das pessoas físicas, fazer um PIX é de graça, do ponto de vista das empresas, as taxas para recebimento são muito abaixo das taxas cobradas pelos cartões, então tem todo esse processo de aceitação do PIX no comércio varejista. Obviamente, no comércio varejista tem um desafio maior, que é a integração dos sistemas, né? Então, a FRAC aí tá tendo um papel super importante nesse processo de automatização, de integração, para facilitar a conciliação, para fazer ligação com o fiscal, e, de fato, tornar o processo mais simples, rápido, para todo mundo, né? Não só para quem está pagando, mas também para os varejistas que estão recebendo. E acabou chamando muita atenção, né? O PIX chamou muita atenção, e, obviamente, os golpistas, fraudadores, criminosos vão usar um novo meio de pagamento, vão usar um certo desconhecimento da população para tentar cometerem os seus crimes. A percepção do Banco Central é que são questões marginais, né? São questões pontuais. A gente tem uma central de consolidação dos registros de fraude envolvendo o PIX. Isso está ocorrendo em menos de 0,01% das transações de PIX. A gente está batendo 1 bilhão de transações por mês, agora em setembro, né? Então, é muita coisa. Obviamente, né, que tem gente que está sendo utilizada, está sofrendo o crime, né, como sofreria se não existisse o PIX, né? Então, seria utilizado outras formas de meio de pagamento, seria um roubo de uma propriedade da pessoa. Então, a gente não vê essa correlação direta entre crimes e o PIX, mas, obviamente, né, criamos o PIX com todos os elementos de segurança que a gente julgou apropriado e, obviamente, com o passar do tempo, a gente está sempre também aberto à discussão e sempre aberto a novas medidas para aprimorar a segurança no PIX. Não só no PIX, como em todos os meios eletrônicos de pagamento, né? Assim que esse assunto ganhou um pouco mais de relevância, a gente anunciou no final de agosto, o Banco Central anunciou no final de agosto, algumas medidas para aprimorar os mecanismos de segurança nos meios eletrônicos de pagamento, todos os meios eletrônicos de pagamento, né? Cartão, TED, DOC, boleto, WhatsApp, e no PIX também, né? Então, a gente divulgou na semana passada uma nova resolução, né? Um novo normativo do Banco Central, estabelecendo esses regramentos. Ontem a gente soltou um novo regramento específico para o PIX, tem muito a ver com a questão dos limites, né? Então, a gente está aqui basicamente uma questão de imposição de limites menores para transações no período noturno, para transações entre pessoas físicas, né? A gente não quer que isso tenha impacto no varejo, né? Não é possível a gente ter um limite menor para o PIX no período noturno, quando o shopping center está aberto até as 22, o comércio eletrônico está aberto aí 24 horas, e a gente não pode limitar, né, a realização de transações, o pagamento do PIX, que é muito mais fácil, muito mais simples do que os outros meios eletrônicos disponíveis,
por causa desses problemas pontuais. Então, os problemas pontuais a gente identificou que eram feitos entre pessoas físicas, né? Então, a gente faz essa limitação de transações entre pessoas físicas para R$1.000, não só no Pix, como para todos os meios de pagamento, no período noturno das 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte, e dá toda a possibilidade para que os consumidores, as empresas, façam uma gestão mais ativa desses limites. Então, se for mais usual para as pessoas fazerem transações acima desse valor no período noturno, elas podem requisitar para a sua instituição, para seu banco, para aumentar esse limite, podem cadastrar contas previamente, né, para pessoas ou para empresas que você faz transferências e compras usuais, e aí pode colocar um limite diferenciado somente para essas contas que foram previamente cadastradas. A gente coloca um limite para aprovação de aumento do limite também de cadastramento das contas de no mínimo 24 horas, para não ter essas situações de coação em que não resolveria por si só o limite de R$1.000. Então, a gente vem aqui agregando mais medidas de segurança, discutindo com a sociedade, discutindo com os agentes policiais, com o Ministério Público, medidas que, de fato, restringam a possibilidade de criminosos usarem o Pix para fins ilícitos, mas com a plena convicção de que o Pix é um meio eletrônico de pagamento, no mínimo, tão seguro quanto todos os demais. Né? Então, fica aqui o recado que não deixe de usar o Pix com medo de segurança, por questões de segurança. Use outro meio de pagamento se ele atender melhor as suas necessidades, mas o Pix tem um potencial muito grande de melhorar a vida da população brasileira, como vem demonstrando a rápida adoção, o varejo também, né? A cada dia cresce mais a adoção pelo varejo, em termos principalmente de disponibilização imediata dos recursos, que diminui bastante a necessidade de crédito por parte dos lojistas e aperfeiçoa ali o procedimento de gestão de fluxo de caixa do dia a dia, e também as taxas cobradas para aceitação do Pix. Então, a redução de custos, aumento das margens dos lojistas. Então, a gente tem muitos benefícios aqui intrínsecos ao Pix e a gente está trabalhando para deixá-lo cada vez mais seguro. Agradeço ao Paulo Guimarães e agradeço também ao Breno pela pergunta e resposta. E agora, a próxima pergunta vai ser do presidente da Abras, Roberto Moreno, para Marcelo Henrique Gomes da Silva, do Banco do Brasil. Bom dia a todos os componentes aí dessa mesa. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite para participar desse painel. O tema é de grande importância para os supermercados, pois os números de dezembro de 2020 constatam que representamos 91.300 lojas com faturamento de 554 bilhões, que corresponde a 7,5% do PIB, e 3 milhões de colaboradores. A minha pergunta ao Banco do Brasil é exatamente no sentido do que o banco está fazendo para ajudar o nosso segmento de supermercado. O banco participa diretamente de empresas que vão captar os cartões de crédito e débito, e também o banco participa de empresas de voucher. O voucher hoje, para o nosso segmento, que são o Vale Alimentação e Vale Refeição, eles causam um impacto muito grande. Eu queria saber qual é a opinião e o que o Banco do Brasil pretende fazer para ajudar o nosso segmento de supermercados, que representa uma grande parcela do faturamento do nosso país e um grande percentual do PIB. Bom dia a todos, muito obrigado. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, em nome do nosso presidente Fausto e nosso vice-presidente Carlos Mota, né? Eu sou da área da unidade de clientes, PJ, né? MPE, e cuido da estratégia. A gente vem falando muito sobre essa questão do meio de pagamentos, né? É um tema recorrente nosso, né? E a gente tem tido todo um carinho com ele. A gente entende que o consumidor mudou muito. O consumidor está mais conectado, ele mais está crítico, mais exigente, e isso necessita um cuidado especial, né? O que vai ditar o sucesso empresarial das lojas, dos comércios, é a experiência dada ao cliente, né? E essa experiência é importante de ponta a ponta, e ela se materializa muito na hora do pagamento. Então, todas as opções de pagamentos que a gente traz, os tradicionais, como cartão, maquininhas, e aí como
bem colocou a pergunta, né? Nós somos parceiros de uma adquirente, né? De uma empresa de maquininhas, né? Mas a gente não consegue fazer só isso sozinho, né? Hoje o ecossistema de micro e pequenas empresas mudou muito. Antigamente nós tínhamos o governo, que é o nosso grande parceiro, e aí eu agradeço todo o apoio, né? Lembrando que o Banco do Brasil colocou mais de 180 bilhões de crédito desde o início da pandemia, com crédito novo, como foi bem colocado o Pronamp, o PEAC Maquininhas, o PESE também, que apoiou muito a manutenção do emprego e renda. Tinha as entidades e associações e tinha os bancos. Hoje a gente tem um pool de novos players nesse mercado. Tem as adquirentes, tem as fintechs, tem as empresas de meio de pagamento, tem as instituições de pagamento. Então, o Banco do Brasil, a primeira parte, entende que ele não pode fazer sozinho. Então, a gente tem reforçado as parcerias com fintechs, conversando com empresas de RPs, para que a gente possa, cada vez mais, facilitar o dia a dia do empresário e facilitar essa jornada. Porque essa jornada facilitada, o pagamento facilitado, vai permitir não só o incremento de faturamento, mas talvez uma métrica que cada vez mais é mais famosa, que é a recência, a frequência e o volume. Facilitar do pagamento traz isso. E a gente tem trabalhado bastante. O Pix tem sido um sucesso, tem seus problemas, como qualquer outro meio de pagamento bem colocado, mas é um sucesso. A gente vê em todos os pontos, plaquinha do Pix, QR Code do Pix, recebimento via Pix. O sorveteiro na praia recebe via Pix. Quem anda aqui no Eixão, quem vende coco, vende via Pix. Então, sim, é um sucesso. Isso facilita. Mas todos esses meios de pagamento, para ser sucesso, ele tem que ter alguns temas que precisam ser cuidados. A velocidade de transação. Então, cada vez mais rápido, mais fácil. Quem já teve constrangimento está o cliente tentando passar numa maquininha ali e não conseguir passar. E a gente sabe que o cliente tem saldo na conta. E esse constrangimento fica muitas vezes ao lado do vendedor, da loja. Então, um trabalho que a gente tem feito todo de experiência do cliente junto com esses parceiros, principalmente com o nosso principal parceiro, que é a Cielo. A confiabilidade, confiar em passar um recurso, passar uma informação ao comerciante. Isso daqui é muito importante. E isso entra toda a questão de risco, de segurança, muito importante para trazer esse ganho ao empresário. Integridade na informação, proteção de dados, a gente fala muito sobre isso. Então, cada vez mais, os empresários, o cliente quer transacionar, quer se relacionar com quem vai assegurar que a informação dele esteja correta. Os casos de fraude, principalmente em engenharia social, a gente teve um caso agora com um grande parceiro nosso, de 29 milhões em engenharia social. Então, toda a parte de comunicação, tanto ao consumidor como ao empresário, em relação a como se proteger dessas fraudes, desses casos. E, por fim, a desintermediação financeira. Então, o Banco do Brasil, tanto no Pix, a gente não cobra do MEI, e todas as taxas em relação a transações está na mão do nosso gerente de contas, do nosso gerente de relacionamento. Então, a negociação está na mão de quem realmente faz o relacionamento com o cliente. E isso tem sido um grande diferencial. Durante a pandemia, nós apoiamos em crédito mais de 500 mil de empresas. E esse apoio foi possível pelo fluxo de caixa que serviu como garantia. Então, tem uma briga, assim, entre todos esses intervenientes, do coração, no sangue do que é o empresário, que é seu fluxo de caixa. Mas, com tantas opções, vem as dificuldades também. Porque quem está no centro da experiência é o cliente. Então, o cliente vai escolher como ele paga, se ele paga via Pix, se ele paga via cartão, se ele faz transferência, se ele paga como cliente. E o empresário precisa estar preparado para todas essas opções. Todas essas opções. E o Banco do Brasil fornece todas essas opções. E o que a gente está trazendo para facilitar a vida do empresário nesse caso? Que muitas vezes os RPs não conseguem proporcionar. É a conciliação financeira de todas as informações. Com Open Bank, com Open Finance. Cada vez mais o dado é do cliente. O dado não fica preso em uma instituição ou em uma empresa. Esse dado é do cliente. E a gente vai permitir toda essa parte de conciliação também, que vai servir como garantia das operações, como bem colocado aqui, que é um problema, é uma dor. E a gente sabe quais são as grandes 4 dores dos empresários, Que é a gestão financeira primeiro, acesso ao crédito, marketing e vendas e gestão de pessoas. Então, o Banco do Brasil, em conjunto com todos os parceiros,
está pensando muito nessa estratégia e vem cada vez mais crescendo, e a gente vê nos nossos números, né, a retomada tem permitido isso, o crescimento da emissão de boletos, de transações de pagamento, de transações de cartões, e isso tem realmente trazido e permitido que o banco cada vez mais apoie os seus clientes empresários. Espero ter respondido a pergunta. Bom, agradecemos aí ao Roberto Moreno e também ao Marcos Henrique. A próxima pergunta vai do presidente da AFRAC, Paulo Guimarães, para os parlamentares. Bom, essa é a pergunta, eu acho que mais interessante que eu vou fazer. Ela diz respeito à introdução de tecnologia. Introduzir tecnologia tem dois problemas básicos. Um é o tecnológico mesmo. Entra uma novidade, você tem que investir num software diferente. O outro é regulatório. As tecnologias, elas vêm muito mais rápido que o ambiente regulatório e legal do país. Essa pergunta para os parlamentares, ela serve assim como um ponto de alerta, né? Como vocês estão vendo a entrada de novas tecnologias? Porque o mundo tecnológico vai cada vez mais rápido. Hoje, em meses, você coloca uma tecnologia nova, mas em 2, 3 meses é muito difícil regulamentar a entrada dela. E como a gente toca muito a parte fiscal, pagamentos e comportamento de atendimento ao cliente, é o business to consumer, isso tudo é regulado no país. Tem o Código de Defesa do Consumidor, tem as leis fiscais, tem as normas de pagamento do Banco Central. E como o Congresso está vendo isso, né? Bem, primeiro, meu muito bom dia a todos e a todas. Quero, doutor Paulo, primeiro agradecer o privilégio de poder participar de um debate tão seleto como esse, em nome do meu amigo, o senador Irajá Abreu, que tem feito um belo trabalho no Senado Federal, e dizer da alegria de poder participar de um debate onde a gente está, de fato, discutindo a agenda de um setor tão importante para a economia brasileira, que é o setor de serviços, o setor terciário, que representa mais de 70% do PIB brasileiro. Eu digo sempre, Paulo, que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil. Eu defendo Bolsa Família, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos são programas importantes. Mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e que traz felicidade para as pessoas. E nós não podemos falar sobre a economia brasileira se nós não falarmos, de fato, sobre o setor de serviços, que tem um papel fundamental na geração de emprego e renda do Brasil. De maneira que eu tenho procurado lá dentro do parlamento focar o nosso mandato na agenda econômica. Eu defendo as reformas que o Brasil precisa, eu defendo a tributária, a reforma administrativa, desde que ela seja feita de outra forma. Eu defendo a autonomia do Banco Central, que eu tive a oportunidade de ser o relator agora no mês de fevereiro, que foi um avanço para o Brasil. O Brasil era um dos poucos países da OCDE que não tinha ainda um Banco Central regulamentado, e a gente teve a oportunidade, ao lado de Roberto Campos e de todos que fazem o Banco Central, regular o banco, dar autonomia para dar transparência e a gente poder ter mais transparência na gestão de juros e dar um sinal ao mercado internacional e, paralelamente, a gente ter claramente um melhor ambiente de negócios para tentar atrair os investimentos. Por que é que eu estou colocando isso rapidamente? É que eu estou muito preocupado, Irajá, com o momento do Brasil. O momento a gente vive um combo econômico que, desde a redemocratização, tirando 2 momentos do Brasil, a gente não viveu. Primeiro, os juros em alto, cada vez mais crescentes, e os juros futuros já apontam mais de 2 dígitos. Segundo, o baixo investimento. O Brasil hoje é, segundo os dados da OCDE,
investe pouco menos de 3% do PIB, baixo investimento. Automaticamente, aumento da inflação, onde o poder de compra do brasileiro cada vez mais está menor, e isso afeta o setor de serviços que vocês devem estar sentindo na ponta. E o quarto, que me preocupa, é o aumento do que a gente está vendo da crise da insegurança institucional que o Brasil está vivendo. O Brasil sempre teve uma das marcas nossas, foi a marca da insegurança jurídica. Hoje o Brasil tem a marca da insegurança institucional. Eu falava recentemente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o mundo tem quase 13 trilhões a juros zero. O cara está lá com 1 bilhão no Banco da Espanha, a juros zero, atrás de investimentos, querendo sair da Espanha, mas não vendo para o Brasil por conta da insegurança institucional que a gente está vivendo. Olha o Brasil e vê essas crises que têm preocupado a todos nós, ele deixa de investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, plantas energéticas. Isso tem me preocupado bastante. Por que é que eu estou colocando isso? Porque tudo isso afeta claramente no dia a dia de vocês. E acho que é um debate que a CDL Nacional precisa fazer, é que a gente volte a ter uma agenda para o setor de serviços no Brasil. Eu acho que essa é uma pauta prioritária. A gente está vendo uma reforma tributária que passou agora, dificilmente passará no Senado, mas que poucas pessoas defenderam essa reforma do imposto de renda. A gente está vendo uma reforma administrativa que ela não dialoga com a agenda da sociedade. O que é que se tem hoje, de fato, pós-pandemia, de agenda para o setor de serviços brasileiro? Qual é a agenda de retomada de crédito? Qual é a agenda que a gente pode fazer para estimular o setor de serviços? O que é que a gente pode fazer para discutir, fazer um debate sério sobre ampliar a margem, sair de 4.800 para, quem sabe, 5.600.000 ou até mais? Porque hoje a gente está vivendo no Brasil a indústria da pejotização. Infelizmente, a gente sabe, não adianta esconder, a gente tem as mesmas empresas com quase 3 CPFs diferentes, porque não quer passar, ou seja, a gente inibe o crescimento daqueles que querem empreender no Brasil. Então, por que é que eu estou colocando isso, Paulo? Porque eu acho importante que a CDL Nacional ela possa cada vez mais estar próxima do Parlamento brasileiro, apresentando propostas, sugestões que a gente possa fortalecer a agenda de serviços no Brasil. E o que é que a gente está fazendo dentro hoje do Congresso Nacional? A gente tem debatido permanentemente na Câmara, né? Nós votamos agora a autonomia do Banco Central para dar mais transparência e fortalecer o sistema financeiro. A gente tem votado um conjunto de regulações, né, de marcos, a exemplo do marco legal do saneamento. A gente está agora discutindo o marco legal também da internet. A 5G no Brasil terá um papel importante, sobretudo para ampliar a tecnologia para os sertões do Brasil, que muitas vezes ainda tem dificuldade de ter uma qualidade da internet, porque isso influencia nas compras remotas, nas compras online. Isso é um debate que a gente precisa fazer, e a gente tem debatido permanentemente, né, a regulação dessas operações de crédito, né? O que eu proponho ao final desse debate é que a CDL ela possa apresentar ao Parlamento uma agenda legislativa para esses próximos 12 meses, porque de posse dessas prioridades, a gente faz uma conversa com o presidente Arthur Lira, depois uma conversa com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, capitaneado por Irajá, e a gente vai avançando dentro das pautas prioritárias. Mas não tenha dúvida que essa pauta da regulamentação, da desburocratização, da economia digital, de criar marcos que dê segurança ao sistema financeiro, ela é uma prioridade do Congresso. Eu li recentemente um relatório da FEBRABAN e um dado que me chamou a atenção. O Brasil é o país no mundo onde se tem mais fraudes eletrônicas no sistema financeiro. Ou seja, a gente precisa estar unido com o mercado,
está unido com o sistema, para que a gente possa ampliar cada vez mais a digitalização, cada vez mais a gente possa dar segurança digital para estimular o consumo, estimular o comércio e, sobretudo, estimular o emprego no Brasil. De maneira que eu quero parabenizar a todos os empresários, aos micro e pequenos empresários que acreditam no Brasil, né? Eu sou da época mais dos Titãs. Irajá, eu acho que ainda é mais da época, é mais novo agora, é dessa coisa do Mano Walter, mas tem uma música no Titãs que ele diz: quando não houver saída, quando não houver mais solução, sempre haverá saída. Quando não houver mais esperança, quando não restar mais ilusão, sempre haverá esperança no coração de todos nós. E o povo brasileiro é um povo esperançoso, é um povo que acredita, sem dúvida alguma, no futuro do Brasil. Então, essa é uma pauta que nos une, que a gente precisa estar junto, e eu quero me colocar à disposição de todos que fazem o CDL para a gente fortalecer cada vez mais essa economia tão importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria registrar a minha alegria em representar o meu estado Tocantins, de trabalhar e servir ao meu estado e ao país no Senado Federal. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Quero agradecer o convite do José César, nosso presidente aqui da CNDL. É uma honra participar de um evento com um público tão qualificado, com também membros aqui da mesa e palestrantes também de renome nacional. É sempre bom reencontrar pessoas e amigos como vocês. Saudar a presença também do Davi Gouveia, que é o nosso presidente da federação lá do estado de Tocantins, é um prazer revê-lo. Presidente da nossa CDL de Palmas, a nossa capital, Silvão Portilho. Silvio Costa Filho, que é um grande companheiro, um grande amigo, um parceiro de trabalho no Congresso Nacional. Eu sempre que tenho projetos, que sou autor, eu faço questão que o Silvio seja o relator quando as matérias vão à Câmara, e eu acho que vocês devem ter percebido o porquê, né? Pela sua desenvoltura, um parlamentar extremamente articulado, de credibilidade, e é sempre uma parceria propositiva para o país. Quero agradecer ao Paulo também pela oportunidade de estar participando aqui desse debate e dizer que o Silvio foi muito cirúrgico na dinâmica hoje estabelecida pelo Congresso Nacional nessa agenda econômica, né? Nós avançamos muito, apesar da pandemia, não é por causa da pandemia, mas conseguimos avançar em várias pautas relevantes ao país, ao segmento comércio, serviço. Isso foi fundamental nesses 2 anos que nós estamos atravessando de pandemia. Graças a Deus, essa doença maldita que assolou quase 600 mil vidas no país inteiro. No meu estado, só no Tocantins, já foram 3.800 pessoas que faleceram, né, entes queridos, pessoas próximas, mas eu estou muito esperançoso que nós estamos, Silvio, virando essa página triste da nossa história, né, já com 150 milhões de pessoas imunizadas ou com a primeira ou a segunda dose, a curva de contaminação e de óbitos também decrescente e cada vez mais reduzindo, e com isso a retomada da vida normal, da atividade econômica, né, da vida dos brasileiros, das brasileiras de todo o país, de norte ao sul do Brasil. E isso já é motivo de esperança para os brasileiros, né? Em paralelo a isso, nós temos a responsabilidade com o país, um Congresso com características reformistas, vocês sabem disso, né, que vem se renovando a cada legislatura. Provamos várias reformas importantes, o Silvio citou inúmeras matérias aprovadas no Congresso, a própria autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência. Estamos na iminência de um debate da reforma administrativa e tributária, que procura sempre, não é aprovar o ideal, mas o possível. Essa é a discussão que deve permear entre a Câmara e o Senado Federal. Não é o modelo ideal que todos nós sonhamos, mas é algo exequível, né, pelo momento que o país atravessa. Entre outras reformas pontuais, como a do saneamento, que já foi uma reforma experimentada na economia, exitosa em alguns estados, e assim nós estamos criando ambientes de negócio no país
para que a gente possa retomar a geração de emprego, renda e o nosso crescimento econômico com toda a responsabilidade. Embora todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, inflação, juro, né, o preço da comida elevado, poder de compra cada vez reduzido pelas pessoas mais sensíveis, energia, gás nas alturas, combustível, enfim, são inúmeros os desafios, mas cada um de nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e dar a sua contribuição. Eu acho que é nesse sentido que o Parlamento, tanto a Câmara quanto o Senado Federal, estão debruçados hoje, uma agenda que tenha como prioridade número 1 essa virada de página na história dessa pandemia. É o dia de amanhã. E o pós-pandemia? O que nós queremos para o país e para os brasileiros? Então, nesse sentido, eu queria agradecer, Silvio, pelas palavras. Eu acho que você, para que eu não seja repetitivo, você foi muito feliz e assertivo em relação ao que pensa o parlamento brasileiro. É também o que eu penso em número, gênero e grau, exatamente o que você expôs. E, claro, quero me colocar sempre à disposição desse segmento importante do país. Um segmento que eu fico extremamente à vontade. Eu tive, aos 15 anos de idade, minha primeira pequena empresa foi um comércio, uma empresa de informática, né? Tive que ser emancipado, inclusive, para que a empresa pudesse estar no meu nome. Então, desde então, antes de entrar na vida pública, eu iniciei na iniciativa privada nesse segmento. Então, nós sabemos da importância que tem o comércio no Brasil, nos 5.500 municípios que compõem a nossa federação, né, quanto é pujante esse setor, que gera emprego, gera impostos, né, e faz a diferença na nossa economia. Eu estou assumindo agora, recentemente, designado pelo presidente Rodrigo Pacheco, uma relatoria muito importante, que é das criptomoedas, né, hoje um ativo que é uma realidade. Hoje você compra carro, você compra um imóvel. Eu vi até agora, recentemente, uma transação de um grande jogador de futebol mundial, em que parte do pagamento do passe foi através das criptomoedas. E hoje esse ativo, ele tem basicamente 2 viés. Ele tem como investimento um grande apelo, segundo o presidente Roberto Campos, eu tive reunido recentemente com ele no Banco Central, o Brasil dobrou o volume de negócios em criptomoedas em apenas um ano. Algo em torno de 96 bilhões de reais de transações no último ano de 2020. Era 50 em 2019, praticamente dobrou, já se aproximando da casa dos 100 bilhões. Como método de pagamento, por incrível que pareça, Silvio, eu até confesso, antes da relatoria eu desconhecia essa informação, cresceu apenas 4%. Então hoje a criptomoeda está sendo muito mais atrativa como uma opção de investimento para pessoas físicas, pessoas jurídicas, profissionais liberais, como instrumento de método de pagamento, embora seja algo já usual e que vem também se popularizando, a exemplo do Pix, que foi muito bem aqui falado e explicado. Então, o desafio de assumir essa relatoria é enorme. São 3 projetos que estão tramitando no Senado Federal, de autoria dos senadores Soraya, do senador Stevenson e também do senador Flávio Arnes. E, claro, o meu desafio é conseguir apresentar um relatório que possa contemporizar todos esses 3 projetos. Um projeto tem um viés mais de licenciamento, o outro projeto da senadora Soraya tem um apelo mais para a regulamentação e o projeto do senador Flávio, do senador Stevenson, ele está mais voltado à parte da fiscalização. De modo que nós queremos compilar essas boas ideias dos 3 autores em um substitutivo, que ele possa ser apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos e votado para que a gente possa regulamentar esse setor o mais rapidamente possível. E o Brasil poderá ser um dos primeiros países no mundo a ter uma política de regulamentação da criptomoeda em vigor, né, que possa tratar do licenciamento, da regulamentação, da fiscalização e da punição. E o objetivo, claro, é moralizar o mercado, né? É evitar a evasão de divisas, a sonegação, a lavagem de dinheiro, que infelizmente esse mercado tem usado muito desse instrumento da criptomoeda para servir desse tipo de atividade ilícita,
e, portanto, nós estaremos nas próximas semanas já discutindo esse tema na Comissão de Assuntos Econômicos e, pelo que o presidente Rodrigo Pacheco já me manifestou, existe a prioridade que a gente paute isso o mais rapidamente possível também no plenário do Senado Federal. Eu quero, mais uma vez, presidente José César, agradecer o convite, me colocar à inteira disposição. A proposta do deputado Silvio, ela é pertinente e importante, que é o setor apresentar uma pauta propositiva, né, quais são os temas que estão afligindo o setor, aonde que nós podemos, parlamentares, sejam da frente ou mesmo os que não participam ativamente da frente, possam se debruçar sobre esses temas, sobre esses gargalos, para que a gente possa, de forma unida, com bom senso, né, com equilíbrio, nós possamos dar as respostas que o setor precisa e merece acima de tudo. Muito obrigado pelo convite. Bom, agradeço aí as perguntas a quem perguntou, seu Paulo Guimarães, e também aos parlamentares. Eu gostaria de pedir a gentileza do vice-presidente da Abras, Roberto Moreno, para que refaça a pergunta que o senhor fez para o Marcelo Henrique. O senhor vai fazer a mesma pergunta para o presidente da BRB, Márcio Ricaldi. Por gentileza. Bom dia mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando agora. O nosso segmento de supermercado e o comércio, de uma maneira geral, ele vem achando muito abusivo as taxas praticadas, principalmente nos cartões de crédito, débito e voucher. Com relação ao próprio PIX, né, eu já participei de outros debates com o Breno, né, também a mesma coisa. O próprio Banco do Brasil dá uma taxa para o PIX maior do que a taxa de débito. Então, desestimula o nosso segmento de supermercado fazer essa transação utilizando o PIX. Eu queria saber qual é a proposta, o que você acha que dá para fazer no sentido de diminuir esse encargo tão pesado, esse fardo tão pesado desses encargos, porque a nossa margem de supermercado é muito pequena. Nós ganhamos exatamente no volume. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse distinto fórum, representando aqui o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Temos muita satisfação de sermos uns parceiros de toda a indústria e dos lojistas. Interessante essa pergunta. Nós viemos acompanhando aí ao longo dos anos um movimento muito forte, capitaneado pelo Banco Central, em parceria com a ABEX, que é a Associação Representativa da Indústria de Meios de Pagamento, no sentido de debater os custos das transações de meios de pagamento. O que a gente vê é uma evolução contínua desse mercado e dessas tarifas, com uma redução significativa. A gente hoje vê preços muito mais competitivos que há 5, 7, 10 anos atrás. O Banco Central, de forma muito assertiva, isso a gente pode afirmar, o mercado brasileiro é o mercado mais bem regulado que existe, um dos mais. Por quê? Porque o Banco Central dá uma abertura para a autorregulação, chamando todos os participantes para discussão. Nós vimos aí, há 5 anos atrás, um movimento de redução das taxas de intercâmbio dos cartões de débito, né? E com isso, obviamente, repercutiu na ponta. Os novos entrantes, os novos players, as startups, né? As fintechs, elas também vêm contribuir com esse movimento de redução de custo. E as novas tecnologias como o PIX. Eu acho que todo esse movimento, como bem disse o colega do Banco do Brasil, é um movimento que tem que ser integrado em todas as pontas, tanto da indústria de meio de pagamento, quanto do comércio, dos lojistas, dos empresários, dos órgãos reguladores, para que a gente possa chegar a um consenso. É óbvio que quando a gente fala em cartão de crédito, existem alguns custos inerentes à própria operação, e aí não estou defendendo nenhum lado, eu estou só citando algumas informações. 50% das transações feitas no Brasil, nas compras, elas são em cartão de débito ou cartão de crédito. Esses dados foram divulgados pela ABEX.
Nós estamos falando que no ano passado o volume total de transação bateu 2 trilhões de reais em cartões, né? Os cartões de crédito, eles são muito usados para as compras parceladas sem juros. E esse parcelamento da compra, ele traz um ônus para o emissor do cartão. Equalizar esses custos é fundamental. Então, assim, a união, a discussão, o debate e a evolução tecnológica que o mercado está sofrendo, ele é fundamental para que a gente possa chegar a preços justos, né? A gente sabe que o lojista se vale do parcelamento e da antecipação como fluxo de caixa, como um recurso mais barato. A gente sabe o custo de se tomar recursos no mercado, a facilidade disso, a velocidade de liquidação, né? As novas tecnologias, elas são aliadas para que a gente consiga trazer robustez, trazer segurança, trazer economia nesse processo. Eu costumo dizer que o grande desafio nosso é deixar cada vez mais próximo a experiência de consumo com a experiência de pagamento. Em alguns segmentos, essas experiências são muito separadas, a gente precisa uni-las, porque com isso a gente ganha eficiência. Fala-se bastante em fraude, né, em tentativa de fraudes, em risco em todas as plataformas. Mas a gente precisa também aqui registrar a evolução nessa indústria e quanto a gente consegue de eficiência no combate à fraude. A Serasa Experience soltou uma pesquisa recente que no primeiro trimestre desse ano houve uma tentativa de fraude a cada 8 segundos. É impressionante essa indústria da fraude. E a gente tem combatido severamente esses ataques. De que forma? Com grandes investimentos, com investimento em tecnologia, com investimento em segurança. Então, também existe esses outros custos que garantem a segurança da transação. Eu acho que esse é um debate muito importante, é um debate que tem que ser levado todos os dias à frente, né? Sempre respeitando a posição dos bancos, a posição do comércio, dos lojistas, os empresários. A gente sabe a dificuldade que nós passamos com a pandemia. Foi um momento difícil para todo o mercado e a gente precisa juntos superar tudo isso. Não existe uma fórmula mágica aqui para eu chegar para vocês e dizer, olha, o caminho é simples. Não é. É um caminho que tem que ser percorrido e a gente tem conquistado isso dia a dia. Se nós compararmos taxas de descontos das maquininhas de 4, 5 anos atrás, mesmo com diferenciação de taxa Selic, a gente vai ver que essas margens hoje, elas são muito menores. Isso se deve à forte atuação do Bacen, a gente precisa registrar isso, aos novos entrantes. Quanto mais possibilidades, quanto mais oferta de produtos e serviços para os senhores, óbvio, o preço vai cair. E as tecnologias, à medida que elas avançam, elas são barateadas também. Há 2 anos atrás, a gente falava em pagamento por aproximação. Há 3 anos atrás, a adesão era muito baixa. Nada como um movimento, infelizmente, a pandemia fez com que houvesse um engajamento maior por uma questão de saúde, por uma questão de segurança. Não ter contato com o dinheiro, não ter contato com o terminal, facilita. Mas isso também vem carregado com um investimento muito alto em segurança, porque muita gente ainda tem medo de usar o cartão por aproximação, achar que alguém pode pegar o seu cartão, ir lá e fraudar, e a gente tem trabalhado diuturnamente no sentido de garantir essas transações. Hoje os índices de fraude com cartão por aproximação são muito baixos, a gente nem registra, não há fala sobre isso, né? Pix, mesma coisa, há um movimento todo do mercado em prol de trazer garantia a essas transações. Essas transações, elas são mais baratas, porque elas consomem menos estrutura operacional, e com isso a gente consegue trazer um preço mais competitivo. Espero ter respondido a pergunta dos senhores, estou à disposição. Bom, agora eu gostaria que fizesse a pergunta o vice-presidente da Abras, Roberto Moreno, para o Breno Santana. Por gentileza. Ambos estão em formato virtual. Oi, Breno, tudo bem? Nós já conversamos muito sobre isso e eu acho que nós somos totalmente favoráveis às 2 frentes que o PIX está levando agora daqui a aproximadamente 60 dias, tanto o PIX Troco como o PIX Saque, né?
Mas ainda no nosso país, a bancarização ainda é pequena. O próprio colega agora acabou de falar que 50% só que são por meio de plástico, né? Então, a população, de uma maneira geral, hoje ainda paga muito com dinheiro e o custo do dinheiro, do transporte, armazenamento e tudo mais, recai sobre nós, sobre o comércio de uma maneira geral. Eu queria saber de você exatamente com relação ao PIX-SACS e o PIX-Troco, o que você poderia dar de expectativa para a gente de crescimento e para que nós, né, voltando a falar outra vez em taxa, as taxas para o nosso segmento do comércio de uma maneira geral ainda são altas, né? Embora procuramos cada vez mais abrir o leque para trazer novos entrantes para dar essa taxa, o que o Banco Central pode fazer a respeito para ajudar a gente, né? Até num debate mais aberto, para que esse custo seja menor e que o PIX pegue de vez no nosso segmento que ainda não pegou, não chega a um dígito. Bom dia, Roberto. É um prazer conversar com você de novo aqui nesse fórum agora. Acho que foram aqui 3 perguntas em uma, né? PIX-SAC, PIX-Troco, bancarização e custo menor. Deixa eu começar com PIX-SAC e PIX-Troco, que é uma das novidades do PIX que vai entrar agora em novembro. O PIX tem uma agenda evolutiva bem ampla, né? Foi conversado aqui no nosso painel sobre o parcelamento de compras no cartão de crédito. A gente está desenvolvendo um produto semelhante aqui no PIX para ser lançado para a população no ano que vem ou no mais tardar em 2023, para também permitir o parcelamento no PIX, né? E permitir um maior uso a menor custo, mas o PIX-SAC, PIX-Troco, que já vai estar à disposição aqui em novembro, o Banco Central colocou esse produto dentro do PIX com 2 objetivos principais, né? O primeiro objetivo é estender os canais de atendimento de saque para a população brasileira. A gente tem plena consciência que mora nos grandes centros urbanos está razoavelmente bem atendido pelas maquininhas de autoatendimento, né, ATMs, como a gente chama, para sacar o dinheiro, agências bancárias. Então, a gente consegue acesso relativamente fácil ao dinheiro espécie. Quando a gente vai se movendo para o interior do país, para localidades mais remotas, para a zona rural, a gente tem um problema muito grande de disponibilização do dinheiro em espécie para a população brasileira. É objetivo do Banco Central incentivar o uso de meios eletrônicos de pagamento, por serem mais eficientes, né, terem um custo social mais baixo, né? A gente tem todo o custo associado à produção, distribuição, armazenamento, segurança, destruição do dinheiro espécie. Ninguém vê esses custos, né? Mas no final do dia são custos muito significativos, então a gente tem essa política de incentivar a eletronização dos pagamentos de varejo, e o PIX está dentro dessa política pública de incentivo à eletronização, né? Um meio de pagamento mais rápido, fácil, intuitivo e barato para a população, mas a gente tem consciência de que o dinheiro espécie ainda é mais utilizado. A gente tem um dado, pré-pandemia, né, de 2019, uma pesquisa que a gente fez, 77% das transações de pagamento ou de transferência no Brasil ainda eram feitas com dinheiro espécie. Obviamente que teve um shift, aí, uma mudança talvez significativa durante a pandemia, mas a gente sabe que o dinheiro espécie tem a sua função social, tem o seu lugar, o dinheiro espécie deve ser mantido, deve ser usado, e a gente tem esse problema de distribuição de dinheiro no interior do país. Então, a gente resolveu usar a infraestrutura do PIX para permitir que estabelecimentos comerciais possam ofertar o dinheiro em espécie nos seus estabelecimentos. Então, potencialmente, cada estabelecimento comercial, cada supermercado, cada padaria, cada farmácia, cada bar, cada restaurante, loja de shopping, podem se tornar uma maquininha de autoatendimento para que as pessoas possam sacar dinheiro em espécie para poder fazer suas transações usando dinheiro, se assim desejarem. Esse é o primeiro objetivo, né? O segundo objetivo é uma questão de competição dentro do próprio sistema financeiro. A gente sabe que os bancos digitais, as fintechs, têm entrado cada vez mais no sistema financeiro e eles são, por definição, digitais, né? Eles não têm agência física, eles não têm as máquinas de autoatendimento. Então, a disponibilização do dinheiro espécie para os seus clientes é bem complicada, é bem difícil, é cara, né? Quando eles tentam se associar com as empresas que provêm de forma compartilhada o dinheiro em espécie, os custos que eles têm que pagar são muito elevados, então se acaba criando aí uma vantagem competitiva para os grandes bancos, que já tem toda a malha feita, já tem todas as agências
instaladas. Eles conseguem prover esse serviço, que ainda é muito importante para a população, que as fintechs não conseguem. Então, com isso, a gente permite um acesso fácil desses clientes das fintechs, dos bancos digitais, ao dinheiro espécie, a gente cria aí um ambiente mais competitivo. E, obviamente, para incentivar os estabelecimentos comerciais a ofertar esse produto, a gente está colocando uma remuneração que pode variar de 25 centavos até R$1 por saque, para que os estabelecimentos comerciais, os lojistas, possam ofertar esse serviço, né? Além do benefício próprio de melhorar a gestão do fluxo de dinheiro em caixa, né? Às vezes tem muitas empresas que trabalham, muitas lojas que trabalham com muitas vendas com dinheiro, então fica com tem todo aquele custo de sangria, né, do caixa, né, de contratar carro forte para fazer a sangria, de ter cofre boca de lobo, todo esse barato é muito, muito caro. Então, com o PIX-SAC, o estabelecimento pode ir desovando ali o dinheiro em espécie à medida que for entrando no seu caixa, e aí é um modelo que a gente tentou desenhar para deixar todo mundo no ganha-ganha. E a gente espera, né, que ele seja adotado massivamente aí nos próximos meses, tanto pelas empresas quanto pelos consumidores. A questão da bancarização é um problema de fato. A gente está vendo que o Pix está contribuindo com o processo de bancarização. A gente tem um dado muito, muito legal. A gente comparou a quantidade de pessoas que usavam TED, né, em 2019, pré-pandemia, e quem está usando o Pix desde o seu lançamento. A gente tem um dado de 40 milhões de brasileiros que usaram o Pix depois do seu lançamento em novembro do ano passado e que não tinham feito nenhuma TED em 2019. Obviamente que 40 milhões não é um dado de bancarização, mas é um dado de pessoas que não usavam os seus bancos digitais, ou bancos tradicionais, enfim, né, a movimentação financeira eletrônica por meio da TED em 2019, que agora estão movimentando recursos de forma eletrônica. Então, isso facilita bastante o processo de bancarização, né, o processo das pessoas se digitalizarem, de fazer as suas movimentações por meios digitais, e eu acho que o Pix está contribuindo também para esse processo de bancarização, e é um desafio que o Banco Central tem dentro da sua agenda de medidas, né, que a gente trabalha no dia a dia, esse incentivo a maior bancarização e inclusão financeira da população brasileira. Com relação ao custo, é um processo dinâmico que vai acontecer aos poucos, né? Então, o objetivo é criar o Pix dentro de um ambiente bastante competitivo. Então, a gente está tentando criar um ambiente mais competitivo possível, com bancos tradicionais, com credenciadores ofertando o próprio Pix nas maquininhas de cartão, com bancos digitais, com fintechs, com cooperativas. A gente tem muitas cooperativas participando do Pix, né, que tem uma área de atuação mais no interior do país, que é muito importante também para a disseminação e para a própria bancarização, financeiras, enfim, a gente tem mais de 700 instituições que participam do Pix, então é um ambiente bastante competitivo. A gente viu um uso muito grande do Pix para transações entre pessoas, né, para transferências, e a gente vê a cada semana um aumento nas transações de compra, que aí é o uso do comércio. Aí a gente depende da FRAC, né, do processo de automatização e de integração dos sistemas, e que a competição chegue, de fato, na ponta final, no empresário, no empreendedor. Então, é sempre a recomendação que a gente fala, né? Procurar outros participantes diferentes dos tradicionais. A gente vem tentando também criar novos mecanismos para facilitar a experiência do usuário para iniciar um Pix, né? Por meio do QR Code ou por meio da chave. A gente está estudando novas tecnologias, tecnologia por aproximação, para facilitar esse processo de iniciação, e estimular cada vez mais a competição na ponta para que isso chegue no comerciante. Então, o que a gente sempre fala é tentar expandir um pouco, né? Não se restringe ali aos 2, aos 3 bancos normais que vocês costumam se relacionar. Procurem as opções disponíveis no mercado. A gente vê muita fintech séria entrando no mercado, crescendo, oferecendo um excelente serviço, seja para lojas físicas ou seja para o comércio eletrônico. Que a gente tenha a plena convicção que quando essa competição de fato se concretizar, isso vai resultar em taxas menores. A gente está acompanhando as taxas, a gente está com um programa de divulgar essas taxas no nosso site. Então, em breve, a gente também vai conseguir dar essa transparência maior para as taxas praticadas por todos os bancos que participam do Pix para o recebimento do Pix, que isso também é uma forma de aumentar a competição, dar visibilidade às taxas e facilitar com que o comerciante chegue naquela instituição que esteja oferecendo a maior taxa. É uma batalha aqui no dia a dia, mas a gente está lutando aqui diariamente para que isso chegue na ponta final dos estabelecimentos comerciais.
Bom, muito obrigada pelo debate. Estamos chegando ao final do nosso painel Novos Meios de Pagamentos e o seu impacto para o comércio. Em nome do sistema CNDL, agradeço ao consultor do Banco Central, Breno Santana Lobo, ao senador Irajá, ao deputado Silvio Costa Filho, ao presidente da Associação Brasileira de Automação para o Comércio, a AFRAC, Paulo Guimarães, e ao vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados.